Graça e paz, queridos. Amém. De 1 a 10, qual o nível de felicidade que você está hoje? 100? 1000? Tá muito feliz então, né? 7? Tem alguém que está no nível 1 aí? Não. 0? Não tem problema se tiver. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos sair todos daqui alegres em nome de Jesus. Porque o Senhor está nesse lugar, Ele nos trouxe aqui com um objetivo, com um propósito. E não foi de que você voltasse do mesmo jeito que você veio. Tenha certeza disso. O Senhor trouxe as nossas vidas aqui, marcou esse encontro com a gente hoje, justamente para que haja transformação em nós. Justamente para que nós possamos ser pessoas melhores do que fomos ontem. Para que eu e você possamos alcançar um nível cada vez mais alto de maturidade, um nível cada vez mais alto de conhecimento, de amor, para que eu e você possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Se você olhar para trás, se você olhar tudo que você já passou, tudo que você já viveu, você vai ver uma pessoa que errava muito mais do que erra agora. Uma pessoa que fazia muito mais coisa errada do que faz hoje. Eu até estava falando com o diácono Pedro agora há pouco, e nós falamos um pouco sobre isso, aonde nós somos aperfeiçoados pelo Senhor todos os dias, todos os dias. Não tem como alguém chegar para mim, para você e falar assim, não, você é um pecador, você é o errado, você é isso, você é aquilo. E aí é muito fácil, a gente simplesmente faz assim, coloca um espelho diante dessa pessoa e fala, quem é você? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias até que o Senhor venha. Mas nós temos que nos permitir ser aperfeiçoados por Deus. Nós temos que nos permitir ser transformados pelo Senhor. E eu sei que se você está aqui, se você está numa transmissão agora, é porque você quer essa transformação. É porque você quer melhorar, é porque você quer avançar, você quer agradar a Deus, você quer entregar o seu melhor ao Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da aliança. E da série que nós determinamos para falar, é o último dessa série, pelo menos. Então vai ser o princípio da aliança. Fala sobre o poder transformador da aliança. Se você quiser anotar o tema, para você conversar na célula, conversar com alguém ou estudar depois, nós vamos falar sobre o poder transformador da aliança. Por isso que eu falei para você que nós estamos constantemente sendo transformados. O livro de Provérbios diz assim que o caminho do justo é como o nascer do dia. Vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. O sol, a não ser que você esteja no Alasca, o sol normalmente vai nascer entre 5 e 6 horas da manhã. Já contei a história do nascer do sol na praia. Que ele vê a galera 5 horas da manhã, vamos ver o nascer do sol. E o sol raiou, que horas que foi? 7 e pouco? 6 e alguma coisa. Um frio. Eu falei, mas tá de boa, vimos o sol nascer. E aí eu estava vendo um vídeo essa semana do Alasca, como é que funciona lá, que lá tem um grande período de escuridão, porque eles estão no polo, então, dependendo da rotação da Terra, da posição, não tem luz do dia. E tem dias que o sol amanhece às 10 horas da manhã. Para quem gosta de acordar tarde, fala assim, não raiou o sol ainda, vou dormir. Então tem uma justificativa, enquanto não sair o sol, eu não acordo. Mas a nossa realidade não é essa, então temos que acordar bem mais cedo. Mas, olhando para a nossa vida espiritual, Deus ele nos mostra que cada vez que nós permitimos, que sempre que nós deixamos Ele trabalhar em nós, Ele vai nos transformando e nos aperfeiçoando. Ele vai melhorando a nossa vida todos os dias. Quando eu falo melhorar a vida, eu estou falando de conduta, de comportamento, de decisões. Nós falamos já na escola bíblica sobre ser imagem e semelhança de Deus, onde ser imagem é só ser parecido, mas ser semelhança é você ter o mesmo comportamento, é você ter as mesmas atitudes, basear e nivelar os pensamentos. E quando como nós vamos falar sobre aliança, nós precisamos falar um pouco sobre os princípios, relembrar algumas coisas. Que em todos os princípios que nós caminhamos na Bíblia, que não são só esses 7 que nós vimos, são vários outros, mas nós pegamos os 7 principais. Os princípios fazem com que eu e você tenhamos um parâmetro. Porque como você pode determinar se algo é bom ou é ruim, se está certo ou errado? Você precisa ter um parâmetro para fazer uma comparação. Quando você leva um carro para fazer um alinhamento, o cara fala, esse carro aqui não está puxando para a esquerda, está puxando para a direita, está fazendo isso e aquilo. O que o cara faz? Ele tem as medidas originais e ele vai comparar se a medida original está batendo, se não tiver, porque tem algo errado.
Então nós precisamos ter um parâmetro para saber o que nós estamos fazendo. E conhecendo os princípios de Deus, conhecendo aquilo que Deus espera de nós, vai dar uma oportunidade que nós possamos fazer uma comparação de como eu estou e como Deus espera que eu esteja. Eu vou conseguir comparar a minha vida, fazer aquele autoexame que Jesus fala para ser feito antes da ceia, aonde ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Mas como funciona o exame? O que eu preciso? Qual que base? Que critérios eu vou usar para saber se eu estou bem ou não? É a palavra de Deus. Então os princípios, quando eles são ministrados, quando nós lemos, quando nós estudamos sobre eles, eles vão conseguir mostrar para mim e para você se nós estamos bem ou não. Se nós estamos caminhando da forma como Deus espera ou não. E aí você consegue também auxiliar outras pessoas. Porque quantas e quantas pessoas, isso não é só nos dias de hoje, isso vem desde a criação, de pessoas que brincam com o pecado, que acham que pecado é brincadeira, que eu estou no controle, eu estou no domínio, eu sou o dono de si, eu sou o dono de mim mesmo, eu estou no controle das minhas emoções, e entra em qualquer enrascada, e entra em qualquer coisa. E aí, sabendo dos princípios, sabendo da palavra de Deus, sabendo tudo aquilo que Deus espera, ou pelo menos buscar conhecer isso todos os dias, constantemente, vai não te ajudar só a se corrigir, a se ajudar, mas ajudar outras pessoas. A falar para ela, ei, você está vivendo isso por causa disso aqui, ó. Você está infringindo um parâmetro de Deus, você está infringindo um princípio, você está quebrando os valores da palavra de Deus. E essa é a consequência por você fazer isso. Eu já passei por isso. Então entender sobre princípios, entender sobre a palavra de Deus, vai nos auxiliar a ser transformados primeiro, porque primeiro tem que começar em nós, para depois nós podermos auxiliar outras pessoas. E quando a gente fala de brincar com o pecado, nós esquecemos de uma orientação de Paulo, lá de 1 Tessalonicenses 5, 22, onde ele fala para nós fugirmos da aparência do mal. Sabe, tudo isso que eu estou te falando tem tudo a ver com aliança, e você vai entender o porquê. Porque quando nós fugimos da aparência do mal, nós evitamos uma centena de problemas. Quando nós fugimos da aparência do mal, nós evitamos resultados errados. Resultados que eu não gostaria de ter, que você não gostaria de ter. Lembra José quando ele é, entre aspas, meio que forçado a se deitar com a sua patroa? A Potifera, que o pessoal fala por aí, né? Ele faz o quê? Ele corre. Mas o porquê que ele corre? Só porque ele adorava a Deus, porque ele queria ser fiel a Deus? Também. Mas dentro das vezes José corria sangue. Ele tinha as mesmas emoções, ele tinha os mesmos desejos, as mesmas vontades. Era tendencioso aos mesmos pecados que nós. E quando ele olha para aquela mulher, e provavelmente não era feia, com certeza era muito bonita, ele deve ter desejado, mas ele não permitiu que a cobiça dos olhos chegasse no coração. E como ele fez isso? Fugindo, correndo, saindo dali. Então nós não podemos brincar com coisa séria, porque o que eu e você estamos passando, o que eu e você estamos vivendo, seja coisas boas ou ruins, são consequências de escolhas, são consequências daquilo que nós estamos fazendo, das nossas decisões, das nossas escolhas emocionais, pessoais, profissionais, financeiras. Todas as nossas escolhas vão ter um resultado. E se nós nos pautarmos pela palavra, nós vamos diminuir extremamente a nossa chance de errar, a nossa chance de fazer escolhas erradas. Quantas famílias hoje estão destruídas? Quantas famílias estão arrebentadas? Simplesmente porque dentro de um lar não existem princípios, não são seguidos os valores de Deus, não são levados em consideração aquilo que Deus chamou para que as famílias vivessem. Do governo no lar, do sacerdote, da sacerdotisa, dos filhos honrando aos pais. E tudo isso está na palavra de Deus. E quantas vidas hoje, quantas e quantas famílias hoje estão perecendo justamente por quebra de princípios. Porque valores foram se perdendo. Por achar, não, isso daí é na época de Jesus, isso aí era na época de Noé, isso aí era na época de Abraão, isso aí era lá para o Antigo Testamento, não serve para hoje. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Quando a gente olha para a Bíblia, nós às vezes achamos assim, não, a Bíblia, ela fala sobre Deus. A Bíblia fala muito pouco sobre Deus. Ela fala sobre Deus, mas ela fala muito pouco sobre Deus. Mas ela fala muito mais de como eu e você temos que ser, para ser mais parecidos a Deus, com Deus, para serem mais semelhança, do que realmente falando quem Deus é. Só que nós às vezes não damos o devido valor à palavra. Mas quando começamos a dar esse valor,
Quando começamos a valorizar a quem Deus é e a sua palavra e tudo aquilo que Ele nos ensina, nós passamos a entrar em um lugar de transformação. Em um lugar de começar a galgar outras posições espirituais, emocionais, em todas as áreas da nossa vida. Então hoje, pessoas machucadas, magoadas, decepcionadas, pessoas que saem de igrejas. Porque o problema não é sair de uma igreja, o problema é sair de Jesus. Né? Porque a igreja não transforma ninguém. O nome da igreja, hoje a gente está até sem o nome ali na frente, mas o nome é irrelevante. Se não houver Jesus sendo pregado, se não houver Jesus sendo ministrado, se não houver um Jesus sendo apresentado para as pessoas para que Ele possa transformar. O problema não é as pessoas saírem de uma igreja, saírem de Jesus. O problema não é as pessoas simplesmente acharem que eu tenho defeito. É fazerem com que o meu defeito reflita em Jesus. Porque Ele não teve a culpa. E aí nós fazemos e vivemos muitas vezes esse tipo de situação. Por quê? Por quebrar princípios, por não entender os princípios de Deus, por não entender o que a palavra dele exige de nós, como cristãos. Então, o princípio da aliança, ele é um princípio que pode ser transformador na nossa vida, transformador de forma que você não consegue imaginar. Mas existe uma coisa que tem que ser feita: ser levado a sério. Se nós não levarmos o princípio da aliança a sério, nada vai funcionar. As coisas não vão dar certo. Se nós não levarmos os princípios de Deus a sério, as coisas não vão acontecer, serão simplesmente teorias. Mas quando levamos a sério a palavra de Deus, os seus princípios, nós entendemos o quê? Que algumas coisas vão começar a acontecer. Transformações vão acontecer. Não só porque você olhou aquilo ali e Deus vai te colocar porque você viu. Não. É porque nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor. E falando de aliança, como que Deus representava a sua aliança no Antigo Testamento? Porque tem gente que invalida o Antigo, né? Tem gente que fala Velho Testamento, mas quando você pensa velho é uma coisa que não se usa mais. Mas é o Antigo Testamento. Ele era validado pela lei. A lei representava a aliança que Deus queria com o povo, queria ter com o povo. Porque outra coisa que a gente tem que entender é que todos os princípios que são colocados por Deus não mudam Deus em nada. Não muda. O da aliança é um deles. Quem que precisa ter uma aliança com Deus? É Deus que precisa ter uma aliança conosco ou nós que temos que ter uma aliança com Ele? Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Porque Deus, sem a minha vida, Ele continua sendo o mesmo Deus. Soberano, poderoso, transformador, Deus soberano de dono de tudo. Agora, eu sem Deus, aí já fica diferente. Já muda completamente o negócio. Agora, como é que Deus ele representa a sua aliança de forma simbólica, como Ele representa a aliança no Novo Testamento? Agora, não mais de forma coletiva, mas de forma individual com cada um de nós. Quantos aqui ofereceram um sacrifício esse ano de um cordeiro a Deus? Ninguém faz mais isso. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso a Deus. Então hoje a aliança que nós temos com o Senhor, ela é de forma individual por meio de Jesus Cristo. Então hoje, a nós que vivemos a nova aliança, nós temos então essa aliança juntamente com Deus por meio de Jesus. Mas só saber, né, que existe uma aliança não resolve. Né? Assim como os outros princípios, a gente já falou isso também. Mas o que uma aliança simboliza? Simboliza um acordo, um tratado, um contrato, união entre duas pessoas. Eu sempre comento, né? Aliança não se faz com qualquer pessoa. Aliança não se faz com qualquer pessoa. Você não casa com uma pessoa porque ela é bonita. Você não casa com uma pessoa porque ela tem dinheiro. Você não casa com uma pessoa porque ela é famosa. Você não casa com pessoas por causa disso. Tem gente que faz isso, né? Mas não é o padrão correto de se fazer, né? Além de ser bonita, além de ser famosa, além de ter um monte de coisa, existe um conjunto de critérios que você tem que avaliar para que isso aconteça. Né? É diferente da pastora Elise, que conseguiu todo um conjunto num lugar só, né, pastor? Mas, né? Vamos voltar, que senão, né, vai. Mas, só para você dar risada um pouquinho, né? Não tem chocolate? Então eu vou retirar o que eu disse. Mas o que é uma aliança? É quando duas pessoas, elas entendem e veem o mesmo objetivo, elas olham para o mesmo lugar. E aí, por olhar para o mesmo lugar, ter o mesmo propósito, ver a mesma coisa, ter um sentimento e um objetivo semelhantes, elas olham, não, vamos caminhar junto porque vai dar certo. Vamos junto que vai funcionar. E aí dá certo. Quando nós olhamos para Deus, por que eu tenho que fazer uma aliança com Deus?
Porque Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, esse é o ponto inicial. E porque eu preciso dele também. E se eu caminhar com Deus, as chances que eu tenho de errar são mínimas. Por que não eu não posso tirar ou colocar assim, não, nunca mais eu vou errar se eu for caminhar com Deus? Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então ele não tira de nós o poder de uma escolha. Ele não tira de nós uma vontade que nós temos de decidir. Isso ele não arranca de nós. Então, por mais que nós temos uma aliança, nós continuamos o quê? Com o poder de escolha, de decidir o que eu quero ou não quero fazer. Mas falando então, olhando para esse aspecto da aliança, o que nós enxergamos na aliança? Que a aliança ela não é o todo de uma situação, mas ela é a parte exterior de algo maior. Porque só a aliança por si não resolve. Eu tenho uma aliança aqui. A aliança só resolve todo um casamento? Não resolve. Um contrato de trabalho, que é uma aliança que você faz com uma empresa, ela resolve toda a sua vida financeira? Não resolve. Porque você pode estar numa empresa, mas você pode estar desviando dessa empresa. Dinheiro, qualquer segredos, qualquer coisa. Então a aliança por si só, ela não resolve nada. Ela é um símbolo, ela é algo que traz algo emocional, material. É algo que você pode exteriorizar o que você quer fazer. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você assumiu, aquilo que você realmente decidiu. Não, eu quero assumir esse compromisso com isso, então eu vou exteriorizar, então eu vou fazer uma aliança. Por que Deus ele pedia no Antigo Testamento que os meninos fossem circuncidados? Para que de forma externa tivesse uma marca, um simbolismo de uma aliança. Quando Jesus ele cumpre, o plano de redenção de Deus na cruz e ressuscita, como é que nós agora simbolizamos a nossa aliança com Deus? Por meio do batismo nas águas. Por meio do batismo, nós entendemos que nós representamos, que nós de forma externa, exterior, nós mostramos que estamos com essa aliança com Deus, que nós queremos assumir essa aliança com o Senhor. Então é uma forma externa. Então a aliança, ela não é tudo, mas ela é uma forma de nós demonstrarmos os nossos sentimentos, as nossas convicções, da mesma forma como um casamento. Você vai casar, o que a noiva espera? Um anel com um brilhante de 2 quilos de diamante ali, que não consiga nem ter que ter 3 para carregar e levantar a mão, para mostrar. As mulheres ficaram tudo felizes agora, Mas o que é isso? É uma forma externa de simbolizar uma aliança que foi feita. Mas, entendendo isso, a aliança também é uma forma de nós demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus. Porque uma aliança por si só ela não vale nada. Mas o que faz com que essa aliança seja perpétua, eterna, contínua até o final? Fidelidade. Se não for através da fidelidade, nenhuma aliança vai funcionar. Nenhuma aliança vai adiante, nenhuma aliança prossegue. Mas tem que haver fidelidade. Então, entendendo isso que aliança é a casca, então a fidelidade é a essência dessa aliança. Então, a essência de uma aliança, seja com quem for, seja ela uma aliança profissional, uma aliança pessoal, uma aliança com Deus, a essência dessa aliança é a fidelidade. Então nós temos que demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor mediante essa aliança. E a aliança por si só, ela só existe então quando há fidelidade a Deus. Se não houver uma fidelidade a Deus, a gente podia abrir aliança para vários tipos de situações, mas falando sobre Deus hoje aqui, sobre as nossas vidas e comunhão com o Senhor, a partir do momento que nós quebramos a aliança com Deus, não existe mais uma fidelidade a Ele. Eu falei ontem, não sei se foi ontem, não lembro se foi ontem, que eu comentei sobre Adão, porque Deus, não foi com alguém essa semana, porque Deus chega no jardim e fala para Adão assim, Adão, onde você está? E aí é meio estranho essa pergunta, porque se nós sabemos que Deus é um Deus que vê todas as coisas, que Ele está em todos os lugares, você acha que Ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia, mas Deus entendeu o quê? Que a relação espiritual entre Deus e Adão havia se rompido, havia se quebrado. Paulo ensina que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então esse elo, essa aliança entre Adão e Deus foi quebrada por meio do pecado de Adão. E quantas vezes nós quebramos a nossa aliança com Deus por causa de um pecado?
por errar, por fazer aquilo que não agrada ao Senhor, simplesmente por pisar em um lugar que Deus não queria que nós pisássemos, fazer algo que Ele não queria que nós fizéssemos. E a partir desse momento, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus é quebrada. Então, aliança por si só não resolve se não houver a fidelidade. Então, a fidelidade é que vai demonstrar que essa aliança existe e que também existe um relacionamento com o Senhor nas nossas vidas. É como se fosse assim, ó. Digamos que, eu não vou perguntar quem já fez isso, porque senão você vai se entregar, né? Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo já fez, né? Você vê um carro sujo na rua, aí você escreve no vidro assim, lave-me, né? Quem riu eu sei que já fez, né? Então, e teve gente que fez bastante vezes, né? Pelas risadas aí. Mas, na nossa vida espiritual, algumas pessoas poderiam escrever na nossa vida assim, santifique-se. Porque às vezes nós nos sujamos tanto, que a sujeira fica tão evidente que às vezes o carro nem aparece. De tanta sujeira que há. Mas mesmo nessas condições, existe solução para nós. Existe uma solução para que haja uma limpeza. Até alguns dias atrás eu estava falando com um amigo meu, eu estava explicando um pouco para ele sobre essa questão de purificação, e se lavar, e se arrepender. E eu falei para ele assim, qual que é mais saudável, aquela pessoa mais assim, limpinha? Aquele que toma um banho de 2 horas uma vez na semana só? Ou aquele que toma 3 banhos, pelo menos 3 vezes por dia? Ele, não, quem toma 3 vezes por dia. Não, mas ali ele tomou um banho de 2 horas, não é melhor? Ele não, eu falei, então, é a mesma coisa com Deus. O problema não é nós nos sujarmos com o pecado. E aqui eu não estou dando uma legalidade para pecar, não. Mas o problema é sujar e não limpar, sujar e não pedir perdão, sujar e não se prostrar diante de Deus. É não falar, Deus, errei, pequei, não me dê condições para não fazer mais. Porque o que é arrependimento? Arrependimento é quando eu entendo que algo que eu fiz é errado e por achar, entender e perceber que aquilo é errado, eu não faço mais. Isso é arrepender, isso é lavar e ser limpo por Deus. E aí vai chegar uma hora que você vai tropeçar em outra coisa. Preferencialmente que não seja na mesma. Sendo em outra coisa, o que é? Porque se for a mesma coisa, não houve arrependimento. Mas sendo em outra coisa, o que você vai fazer? Puxa, me sujei de novo. E aí eu vou me lavar de novo. Eu até falei para ele assim, imagina só. Você chega, se suja aqui na oficina. E aí a sua esposa chega, olha para você dentro da casa. O que você está fazendo aqui? Não, eu vim tomar banho que eu me sujei. E aí você volta a trabalhar de novo. E daqui a pouco você suja de novo. E aí você volta de novo lá dentro e toma banho de novo que você sujou. Ela vai ficar meio assim, mas ela vai ficar feliz de te ver limpo toda hora, né? Então Deus é a mesma coisa. Ele olha para nós e pensa assim, poxa, sujou. Será que ele vai se limpar? Será que ele vai se lavar? Porque isso vai demonstrar o quão importante nós vemos a aliança com Deus. O quanto nós valorizamos aquela aliança. Quem é da nossa época de adolescência, eu não vou falar quanto tempo faz, porque senão vocês vão saber que nós somos novinhos, né? Mas tinha um amigo nosso aqui da igreja, não vou revelar o nome, ele comprava um tênis, né? Nossos jovens vão dar risada, nossos jovens mais experientes. Ele andava com uma borracha no bolso. Não podia fazer um risco ali que ele apagava a sujeira com a borracha. Mas por quê? Porque ele valorizava aquele tênis ali. O André deu risada, o José deu risada. Né? Esse é tudo da nossa época, né? O tempo bom aquele, né? Mas ele limpava. Por que ele limpava? Porque ele valorizou, porque ele sabia o trabalho que tinha dado conseguir comprar aquele tênis. E Deus o livre se você pisasse no pé dele. Meu Deus, ali você arrumava briga. Né? Ficava bravo e tal. Mas ele tentava manter aquilo ali limpinho. Então, quando eu e você entendemos o poder e o valor de uma aliança com Deus, nós vamos fazer de tudo para manter essa aliança o mais limpa possível, o mais em pé possível, de forma mais linda possível. Porque nós sabemos o trabalho que dá se limpar, nós soubemos o trabalho que deu ganhar essa aliança, ter essa aliança, essa confiança. Porque o que é uma aliança? Aliança é você olhar para alguém e você entender que caminhar com esse alguém vale a pena. Você entende que olhar para essa pessoa e falar assim, olha, eu quero fazer uma aliança com você. E por você ser tão bacana, ter objetivos tão bem definidos, ser essa pessoa que você é, eu quero caminhar com você. Nós achamos Deus maravilhoso
soberano, perfeito. Nós achamos um Deus, não tem nem palavra para expressar a Deus. Mas agora para pensar, o que um Deus que é tão maravilhoso, tão perfeito, tão soberano, quer comigo e com você? Você já parou para pensar? O quão valoroso você é, o quão importante para Deus eu e você somos, ao ponto de Ele falar assim, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero caminhar com você, eu quero estar com você, e eu quero viver uma eternidade junto com você. E isso é tão importante, mas às vezes nós não nos damos conta, e achamos que nós somos menos, que nós não valemos, que nós somos nada. Mas se um Deus que é tão maravilhoso acredita em mim e em você, quem é você para não acreditar em você? Não podemos não acreditar, porque o Deus Todo-Poderoso acredita em nós, ao ponto de fazer essa aliança. Eu quero abrir aqui, se você puder abrir a tua Bíblia, e esse vai ser o texto base. Nós vamos navegar pela Bíblia em alguns outros lugares, mas esse vai ser o texto base, tá? Em Êxodo 19, no capítulo 5, que é para nós entendermos um pouco mais o que essa aliança significa e o que ela representa para nós. Porque você vai ver aqui que lá no Antigo Testamento, desde o começo de todas as coisas, Deus ele já ansiava por essa aliança. Ele já via essa necessidade de ter uma aliança conosco. Como eu falei para você, não é para que algo mudasse em Deus. Porque às vezes as pessoas olham para esse texto e falam assim, poxa, Deus precisava muito de uma aliança comigo. Não, na verdade é eu e você que precisamos de uma aliança com Ele, para que haja transformação na nossa vida. Então, Êxodo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus dá uma orientação para Moisés e fala assim, olha, é isso que você vai falar para o povo. Você vai mostrar para eles o quão importantes vocês são para mim. E se vocês entenderem, porque o que o texto diz? Agora, se me obedecerem. Por isso que eu sempre falo isso, né? Que as promessas de Deus, as promessas da palavra de Deus, a maioria delas são condicionais. As condicionais são aquelas que eu tenho que fazer algo para acessá-la. E existem as promessas incondicionais, que são aquelas que eu não preciso fazer nada, porque Deus já falou que vai fazer mesmo sem ação nenhuma minha. Então, essa aqui é uma promessa condicional. Onde diz, agora, se me obedecerem fielmente. Por isso que não resolve só nós entendermos os princípios ao ponto de, poxa, isso aqui tem que fazer assim para funcionar. É que nem quando eu comprei o carro que a gente tem, eu não sabia como é que ligava o carro. Aí o cara, falei assim, onde é que coloca essa chave? O cara falou assim, não precisa colocar em lugar nenhum, é só apertar o botão e ele liga. Eu falei, ah, tá. Ia resolver alguma coisa, eu ficar com a chave na mão e olhando para ver como é que ligava? Não resolve. O que a palavra de Deus é para nós? Um botão à nossa disposição para ser apertado. Só aperta e tem um acionamento quem quer. Quem não quer viver algo diferente, quem não quer ter uma transformação, quem não quer ter uma mudança de vida, ao ponto de viver aquilo que Deus realmente sonhou para mim e para você, simplesmente fica na inércia e não faz nada. Então, querer uma aliança, viver algo sobrenatural em Deus, depende de mim e de você fazer alguma coisa, ter uma atitude. E aí ele fala, obedecer fielmente, que não é só obedecer, é obedecer e ser fiel ao que está fazendo, ao que foi pedido. E guardarem a minha aliança. Não adianta fazer uma aliança e jogar ela num canto e deixar lá. Tem que fazer uma aliança com Deus, assumir a responsabilidade e os compromissos de uma aliança. É como se você chegasse e falasse, não, agora eu decidi que eu vou casar. Beleza, eu vou casar. E aí você esquece que a partir de agora, né, falando do esposo, né, que você agora é o provedor, que você tem que trazer o sustento, que você tem que cuidar, que você tem que proteger, que você tem todas as responsabilidades, e aí engravidou a esposa, e aí agora vem um filho, e você tem a responsabilidade de educar um filho, de cuidar dessa família. Mas aí você fala assim, ah não, eu casei, mas eu não estou afim de cuidar desse negócio não. E você fica lá dormindo o dia inteiro. A mulher se quiser comer, ela que vá trabalhar. O menino se quiser comer, ele que se vire. Isso é alguém que assumiu a responsabilidade de uma aliança? Não. Então Deus conosco é do mesmo jeito. Não adianta só fazer uma aliança.
senão assumir os compromissos dessa aliança e viver diariamente, fielmente e guardar essa aliança. Então, ter uma vida transformada, uma vida diferente em Deus, depende de que nós venhamos fazer algumas coisas, nós temos algumas responsabilidades sobre isso. E a consequência de fazer isso de forma excelente é o quê? Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Quem aqui guarda um tesouro do lado de fora de casa? Não guarda. Você vai fazer o que com o tesouro? Você vai fazer de tudo para que poucas pessoas, ou no máximo aqueles que você confia extremamente, cheguem perto daquilo lá. Porque aquilo é um tesouro, aquilo é importante para você, aquilo ali tem um valor, e aquilo ali não pode ser acessado e nem roubado por ninguém. Então isso que nós passamos a ser em Deus, quando nós assumimos uma aliança, quando nós vivemos isso com Deus. E aí o texto continua, embora toda a terra seja minha. Por que Moisés ele enfatiza esse texto aqui? E diz assim, embora toda a terra seja minha. Porque nós não podemos esquecer que o Deus que é dono de todas as coisas, também é dono de mim e de você. Nós não somos donos de nós mesmos. Pelo contrário, nós temos um dono. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Porque nós não podemos fazer o que quisermos conosco. Por quê? Porque nós temos um dono que nós vamos ter que prestar conta. Então não somos donos de nós mesmos, mas pelo contrário, temos um Deus a qual nós devemos uma satisfação. Mas ele nem cobra isso, ele só fala, só não esqueçam disso. Que embora toda a terra seja minha, mesmo vocês já sendo meus, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então nós somos para Deus algo mais importante do que você espera. Algo mais importante do que você imagina. E o interessante disso aqui é que quando Deus fala isso para eles, Deus está falando isso antes de entregar os 10 mandamentos, antes de trazer todas as ordenanças, tudo aquilo. Deus primeiro trouxe o quê? A importância que nós temos para Ele. Antes de falar, olha, vocês erraram nisso, erraram naquilo. Não, Ele traz primeiro a importância que eu e você temos para Ele. Então entendemos que a transformação vem mediante algumas atitudes, mediante algumas ações que nós temos que fazer ao Senhor. Mas o porquê então que Deus faz uma aliança? Justamente para que eu e você possamos ser o quê? Transformados. Porque o que o pecado faz com o ser humano? Ele corrompe o ser humano. Ele tira o ser humano da essência de quem realmente Deus os criou para ser. E aí Deus está fazendo o que com as leis? Colocando as coisas no lugar. Porque tudo aquilo que nós... Se você quer saber tudo aquilo que é princípio na Bíblia, é tudo aquilo que Deus faz e institui antes da lei. Tudo aquilo que Deus institui antes é um princípio. Ah, mas como é que eu sei? Quando você olha todas as leis, as 613 leis e os 10 mandamentos que Deus coloca nas mãos de Moisés para passar para o povo, tudo que ele falou ali que foi feito de errado, que é onde não faça mais isso, não faça mais aquilo, não faça mais aquilo, é porque um princípio foi quebrado em cada uma dessas coisas. E Deus fala assim, corrija isso, corrija aquilo, porque isso foi feito errado. Então, isso são princípios. Agora, no Novo Testamento, nós também enxergamos isso. Né? Deus trazendo essa mesma essência de sacerdócio, de proteção, sabe, de cuidado, de sermos especiais. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que eu sempre comento que não estamos aqui só para enfeitar a terra. Não estamos aqui só para enfeitar. Nós temos um propósito. Para que Deus nos faz uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então Deus tem um propósito em cada um de nós. E o propósito de Deus está atrelado aos sonhos que tem dentro do seu coração. Aquilo que Deus plantou dentro de mim e de você tem um propósito, tem um objetivo, tem um fim. Então, não desanima, não desiste, não para. Porque aquilo que Deus plantou em você, Ele vai fazer acontecer. Mas essas coisas vão acontecer mediante a nossa persistência e insistência. Mediante a nós levarmos a sério essa aliança com o Senhor. Mediante nós, cada dia a mais, buscarmos sermos mais parecidos com Jesus. Por meio de um relacionamento com o Espírito Santo. Buscando fazer sempre melhor e melhor, reconhecendo nossos pecados, nossos erros e nossas falhas.
A aliança que Deus faz é para nos transformar em povo de Deus. Porque seria muito simples Jesus morrer na cruz e pronto, vai todo mundo ser transportado para o céu e acabou. Era muito mais fácil, era muito mais tranquilo. Mas o porquê que isso não acontece? Porque nós fomos corrompidos, fomos distorcidos, o pecado habitou na terra, e aí agora algumas correções têm que ser feitas. Alguns ajustes têm que ser feitos, para que nós possamos morar com Deus de novo. Existe um processo, existem algumas coisas que têm que ser feitas na nossa vida, para que a gente chegue no nível de voltar para casa de novo. E não só para isso, para que nós possamos ajudar outras pessoas a voltar para casa novamente, a morar com o Senhor. Eu vi uma história que eu até anotei aqui, de uma ilustração de um pastor, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele estava chegando na igreja, né, na porta da igreja, e ali tinha um bêbado dormindo. E aí ele começou a conversar com aquele bêbado, falei, vamos participar do culto, participa, assista o culto e tal. E o rapaz, não quero, insistiu muito. Eu falei, mas por que você não quer? Não, é porque aí dentro as pessoas são muito santas, eu não sou digno de entrar aí, né? Existem pessoas boas aí, santas, e eu não posso entrar. E o pastor insistiu, argumentou e tudo, e ele não quis entrar. Eu falei, não, então tá bom, fica aí. E aí o pastor começa a pregar, e ele prega justamente sobre o pecado. E ali quando ele vai fazer o apelo no final, para orar e tal, e buscar pelas pessoas, né, interceder pelas pessoas, ele pergunta para as pessoas, quem aqui já roubou, quem aqui já fumou, quem aqui já adulterou, já prostituiu e tal, e começa a perguntar várias coisas. Porque Deus ia dar uma oportunidade de transformação, de arrependimento, de uma nova chance. E ali as pessoas começam a levantar a mão e tal, e acaba o culto. E aí, quando acaba o culto, esse mesmo mendigo chega para o pastor para falar com ele. Fala assim, pastor, eu quero te agradecer, tua palavra foi muito legal. E eu gostei porque esse pessoal é tudo da minha turma. Daí ele falou assim, como assim? Não, porque eu escutei ali que todo mundo tem até bêbado, né, no meio e tal, não sei o quê. Daí o pastor parou na hora e falou assim, não, peraí. Eles eram da sua turma, mas eles foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E aí ele evangelizou ele, falou, olha, e você também pode ser transformado, você pode ser mudado. Então, o que essa história quer nos dizer? Que mesmo que ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós tenhamos quebrado a aliança, nós tenhamos não valorizado ela, feito coisas erradas, feito várias coisas de forma errada, não quer dizer que não haja um espaço de transformação para nós, não haja um espaço de mudança para as nossas vidas, pelo contrário. Se eu e você estamos aqui, é porque Deus está nos dando uma oportunidade de transformação, de fazer uma autoavaliação, de fazer, sabe, chegar ali diante do Senhor e falar assim, Deus, eu errei nisso, nisso e nisso, mas eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser transformado, eu quero ser alguém diferente, eu quero caminhar com você. Porque nós entendemos que caminhando com Deus, nós chegaremos à essência daquilo que Ele nos chamou para ser. Então a aliança, ela é uma questão de escolha. Antes de orar, eu quero falar um exemplo, trazer um exemplo para você de uma pessoa chamada Sansão. Vamos passar bem rapidamente pela história dele. Mas Sansão, ele vai mostrar para mim e para você que, da mesma forma como ele errou, nós também temos uma tendência extraordinária de errar. Uma tendência extraordinária de falhar. Mas da mesma forma como Sansão, nós somos escolhidos pelo Senhor. Você pode não aceitar, mas você é uma pessoa escolhida por Deus. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que eu e você já fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Então, antes de você ver essa terra aqui formada, Deus já tinha sonhado comigo e com você. Deus já tinha nos visto sentados aqui hoje. Então, Deus nos deu essa oportunidade de sermos escolhidos. E por que é legal de olhar para os personagens da Bíblia? Que por mais que eles tenham feito coisas extraordinárias, maravilhosas, de olhar assim e falar, meu Deus, se eu fizesse isso, ia ser o top 10 no Instagram. Mas as mesmas pessoas que fizeram coisas maravilhosas também fizeram coisas horríveis. Para quê? Para sermos exemplo, que existe opção, que existe chance para mim e para você. Porque se fossem todos perfeitos, não tinha nem como eu e você ler a Bíblia e sonhar com uma transformação. Mas pelo contrário, quando há arrependimento, quando eu quero, Deus fala assim, agora eu posso fazer. Porque Deus nunca vai fazer uma coisa, que é passar por cima do nosso livre-arbítrio, passar por cima do nosso poder de escolha. Se Ele falar assim, olha, eu preciso que você tome 10 litros de água todos os dias, e eu vou fazer isso em você. Ele vai dizer, não, mas eu não gosto nem de tomar água, não vou tomar água.
Ele vai te obrigar a tomar água. Não, vira aí que eu vou despejar. Não. A escolha é sua, você faz o que você quiser. Eu te dei esse poder de escolher e não vou tirar ele de você. Então, nós temos que olhar realmente para a Bíblia e olhar que há uma chance para nós, que existe espaço de transformação para nós. Mas quem era Sansão, né? Sansão foi um homem separado, né? Um nazireu, um rapaz que não podia... Né? Primeiro ele foi um voluntário, né? nessa separação, de ser alguém separado, escolhido por Deus para adorar ao Senhor. Né? E isso fazia com que ele não pudesse cortar o cabelo, ele não podia tomar bebida forte, ele tinha que se preservar para Deus, ele tinha que ser separado, né? Então ele não podia fazer algumas coisas. Mas você vai ver ao longo da história de Sansão que ele sempre pisou na bola, né? Ele dava umas pisadas nervosas mesmo. Assim como nós hoje em dia também fazemos, né? A ideia é melhorar. Mas, como ser humano, nós também fazemos algumas besteiras. E olhar para Sansão vai mostrar justamente, mesmo errando, mesmo falhando, Deus continua usando. Ah, pastor, então eu posso continuar pecando que Deus vai me usar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando há arrependimento nos nossos corações, Deus abençoa as nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Davi, ele se deita com Betseba, né, a mulher de Urias. Davi, primeiro que ele estava no lugar errado, na hora errada, vendo que não devia. Né? Então, alerta para nós para não pecar. Não esteja no lugar errado, vendo a coisa errada, na hora errada. Se alguma dessas coisas encaixar, você fica esperto, porque alguma coisa errada vai acontecer. Era para ele estar na guerra, né? E ele não vai para a guerra, ele fica no palácio, o povo, o pau quebrando lá na guerra, e ele ali, bem de boa no palácio. Enfim. E aí ele engravida Betseba, Deus fala para ele assim, ó, vou matar a criança, não vou deixar a criança viver, essa vai ser a resposta ao pecado que você cometeu. E aí Davi faz o quê? Ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai buscar o quê? A misericórdia de Deus. E ele se humilha, ele jejua, ele se veste com um pano de saco e tal, e senta em cinza, e faz todo aquele jejum, todo aquele procedimento para quê? Para alcançar o favor de Deus, para alcançar a misericórdia do Senhor. E aí, certa altura, o que ele percebe? Um dos funcionários dele falou assim, o filho morreu, como que ele vai, qual que será que vai ser a reação? E Davi, muito alerta, né, por ser até um grande guerreiro, ele ouviu e falou, peraí, alguma coisa aconteceu. E aí ele perguntou, a criança morreu? E ele falou assim, Davi, não queria te contar, mas aconteceu. Eles pensando que Davi ia desesperar, ia arrancar os cabelos e tal. Davi para assim, morreu, então tá bom. Prepara para mim um banho, umas roupas novas, uma comida que eu vou comer e acabou. Eles olham assim, mas agora mesmo você estava aqui, jogado e tal. Eu falei, não, mas vai mudar alguma coisa eu ficar me lamentando agora depois que Deus já cumpriu o juízo? Isso é importante para nós porque quantas e quantas vezes nós choramos pelo leite derramado, sendo que Deus falou assim, o leite já caiu, agora levanta e vai embora, vamos para outra coisa. Sabe, não é o que aconteceu com você, é quanto tempo eu e você ficamos parados olhando para o que aconteceu. Isso muda a nossa trajetória, isso muda quanto tempo nós vamos levar para chegar em algum lugar. E aí, continuando a história, ele toma banho, porque se você parar, é que não dá tempo, mas se a gente fizer uma representação desse cenário de Davi, ele toma banho, né? Primeiro ele se humilha, né? Humilhação é sinal de arrependimento, né? Que fiz errado, então Deus, eu quero alcançar teu favor. E aí ele toma um banho, ele se lava, isso significa purificação, aonde nós nos purificamos diante de Deus. E aí ele se alimenta, ele busca força na palavra de Deus, né? O alimentar, nós podemos dizer que é nos alimentarmos da palavra do Senhor. E quando ele faz essas coisas, o que ele consegue? O favor de Deus de verdade. Porque ele se humilhou, ele se lavou e ele se alimentou. Quando isso acontece, a palavra diz assim que ele vai ter com Betseba de novo. Ele vai consolá-la. A mesma mulher que ele pegou lá atrás. E ele vai consolá-la. Quando ele consola, o texto diz que ela engravida de Davi de novo. Só que dessa vez, Davi achou favor aos olhos do Senhor. É algo que às vezes aos nossos olhos parece estranho. Como que algo antes era ruim e agora não é? Porque existe diferença quando você faz algo contra a vontade de Deus, ferindo um princípio, porque a partir do momento que ele faz aquilo, ele obrigatoriamente tinha que assumi-la e colocá-la dentro do castelo. Então, a partir daquela hora, ela passava a ser o quê? Esposa. Só que só ser a esposa não resolveu. O que resolveu? Foi ele se humilhar diante de Deus, reconhecer o erro que ele cometeu, saber que ele falhou, que ele errou, para alcançar o favor do Senhor. E isso mudou a história de Davi. Ao ponto de Deus falar para ele assim, beleza,
essa criança agora eu abençoo. Ao ponto de Deus dar um nome para essa criança. E eu falo para você, para alguém dar o nome do teu filho tem que ser muito próximo. Né? Não é qualquer um que você chega ali e fala assim, não, chega lá um mendigo, chama teu filho desse nome. Você vai fazer? Não vai, porque essa pessoa não tem vínculo nenhum com você. Né? Você não tem responsabilidade nenhuma com ela. Mas ali Deus chega para Davi assim, esse menino chamará de Gedidias. Salomão. Você não sabia o nome de Salomão, é Gedidias. Vai ser Salomão. E foi um homem que Deus honrou sobre a terra. Então, quando eu e você alcançamos o favor de Deus por meio de arrependimento, por meio de reconhecer e alcançar esse favor, as coisas são transformadas. Mas não tem outro caminho a não ser o arrependimento. Mas vamos lá, falar um pouquinho mais sobre Sansão. Sansão, então, a gente vê algumas coisas que ele fez, né? Ele separa um leão ao meio, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, ele carrega os portões de Gaza nas costas até uma montanha. Ele faz coisas excepcionais lá. Mas também ele faz muita besteira. E você sabe que nessa história tinha os filisteus, né? E os filisteus eram inimigos de Israel. E o que eles tentavam fazer com todas as custas? Matar Sansão. Por que eles tentavam matar Sansão? Porque eles sabiam que Sansão era um homem escolhido por Deus para acabar com eles. O que o diabo olha para mim e para você? Como pessoas escolhidas por Deus para vencer Satanás. Para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que ele fez e voltar para o céu, para honrar a Deus, para glorificar ao Senhor. E o que o inimigo vai tentar fazer todos os dias comigo e com você? Arduamente tentar acabar com a gente. Isso ele vai fazer todos os dias. Por isso que nós não podemos dar bobeira, nós não podemos, vacilar na nossa fé, vacilar naquilo que nós fazemos com Deus, na nossa aliança com o Senhor. Porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Deus também não brinca de ser Deus, mas nós não podemos brincar de ser cristãos. Senão nós acabamos perecendo. Lembra que o segredo de Sansão era justamente se cortasse o cabelo. Mas você vai conhecer, você vai ver ao longo da história, né? Se você quiser depois ler a história de Sansão, está em Juízes 16. Você vai ver algumas coisas acontecendo ali. Que ele brinca novamente com o pecado, como ele já havia feito algumas vezes na vida dele. Só que o que ele não sabia é que essa brincadeira dele estava chegando ao fim. Que os momentos de brincadeira dele estavam se esgotando, estavam acabando. Ao ponto de ele conhecer alguém chamada Dalila. E essa Dalila, alguém usada pelo inimigo, que eram diretamente os filisteus, tenta fazer algo com ele, que era ganhar o coração dele. Ela tenta saber o que estava dentro do coração de Sansão, porque ela tenta por 3 vezes descobrir o que estava acontecendo com Sansão. Qual é o segredo da tua força? O que acontece que você é forte assim? E 3 vezes ele engana ela. Mas o que o diabo ele não vai cansar de fazer? É tentar descobrir o que realmente te coloca para baixo, o que te derruba, o que te arrebenta, aquilo que realmente faz você parar de verdade. Mas aí o que eu e você temos que fazer? Proteger o nosso coração. Por isso que sempre nós ensinamos, não fala da tua vida para qualquer pessoa. Não conta do que você tem para qualquer um, porque nem todos estão preparados e prontos para absorver aquilo que você está vivendo. Qual que é a nossa tendência? Eu tenho um problema, eu vou para um mais lascado que eu buscar conselho. Vai ajudar? Vai resolver? Em vez de chegar na tua discipuladora, chegar no teu pastor, no teu pastor, em pessoas que você realmente confia, que tem um caráter, que tem realmente uma vida pautada diante de Deus. Você quer buscar conselho? Vai em pessoas que estão acima de você. Pessoas que estão num nível espiritual um pouco maior, que realmente possam te ajudar. Algo que eu anotei que eu achei legal, porque os filisteus eles estavam sempre prontos para matar Sansão. Mas não importava o que eles tentassem. Sansão sempre vencia. Ele era invencível. Eles podiam fazer qualquer coisa, você vai ver ao longo da história dele. Ele era invencível. Nada do que os filisteus tentavam fazer era suficiente para acabar com ele. Quantas e quantas vezes o inimigo tentou te derrubar? Não precisa falar agora. Mas pensa, quantas e quantas vezes ele tentou te derrubar e acabar com a tua história. Te parar, te tirar e fazer você quebrar essa aliança com Deus. Quantas e quantas vezes? E você está de pé. Ou se quem sabe você caiu. Para e pensa, por que caiu? Será que você não abriu o coração e algo que não devia abrir? Não falou exatamente algo que não devia falar? Algo que realmente deixou você mais fraco? Mas Sansão faz isso. E ele é vencido simplesmente por uma frágil mulher. Por uma mulher. Que não precisou fazer força nenhuma para acabar com ele. Não precisou fazer força assim ao ponto de guerrear e batalhar com ele. Só que Salomão ele fala o seguinte em Provérbios 4:23.
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele protege as fontes da vida. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos ou quando nós lemos e nós entendemos, a palavra está aqui. Mas quando algo é gerado na nossa história, quando essa palavra entra no coração, quando a palavra de Deus está aqui dentro, não tem como. A não ser que eu dê uma legalidade, eu dê uma brecha ou uma oportunidade para que essa semente seja roubada. Nada vai acontecer. Mas Deus vai nos proteger e nos guardar. Quando você vai para o versículo 2 de Juízes 16, você vai entender o quê? Que o inimigo tenta nos destruir. No texto está escrito assim: esperamos, os filisteus estão falando, né? Esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Sabe, o inimigo faz de tudo para acabar com você. E a única coisa que vai fazer isso acontecer é a minha e a sua permissão. É a minha e a sua legalidade. Vamos partir lá para o versículo 15 dessa história de Sansão, só para fazer um paralelo para a gente poder orar. No versículo 15, depois que ela já tentou 3 vezes e tal, tentar enganar ele, fala assim: então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? O diabo sempre vai tentar fazer isso comigo e com você. Ele vai tentar articular por palavras, por formas, por, sabe, aquela pressão psicológica, emocional. Ele vai tentar fazer isso com você. Ele vai tentar falar: você não falou isso, então por que você não faz? Você não falou que ia sair comigo, por que você não sai? Você não ia, mas é só um desvio, é só essa carga, é só isso, só aquilo. Ele vai arrumar várias e várias coisas para quebrar a nossa aliança com Deus. Ele vai tentar de todos os jeitos. E aqui com o Sansão, ela faz desse jeito. E ela fala assim: já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste que consiste a tua grande força. E aí aqui, se você quiser grifar na tua Bíblia, você marca aí: importunando a ela todos os dias. É uma guerra constante, é todo dia. É uma guerra de todo dia. Não é uma guerra que você vence hoje e amanhã não tem guerra. Não, amanhã é uma guerra de novo. Porque o diabo ele não vai parar enquanto ele não nos parar. Mas isso só nos faz entender uma coisa: que ele nunca vai parar, porque a gente nunca vai desistir. Porque nós estamos junto com Deus, porque nós temos uma aliança com Ele. Por mais que essa aliança, quem sabe, esteja meio capenga, mas nós podemos restaurá-la hoje. Ela pode ser restaurada para a glória de Deus. E aí o texto continua e diz: e com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça. E ali ele conta o segredo dele. Ele se deixou vencer pela canseira, ele se deixou vencer pelo cansaço. Então, se em mim e você tem uma canseira, tem um cansaço, uma dificuldade de continuar, querido, o Senhor é a nossa força. Deus é que nos vai fazer prosseguir e continuar. Se eu e você continuarmos tentando fazer pela nossa vontade, pela nossa força, pelas nossas condições, considere-se um derrotado. Agora, se você permitir com que Deus, dessa aliança, esteja sobre nós, conosco e andando com a gente, fica tranquilo que você vai vencer, você já é um vencedor, porque Deus nunca perdeu batalha, nunca perdeu guerra. E não é agora que ele vai começar a fazer, vai começar a perder. E aí conta, no versículo 18, que ela descobriu e ela chama os filisteus. E aí no versículo 21, isso aqui é importante: então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Uma das coisas que o diabo vai tentar fazer, ou ele vai fazer, se ele conseguir descobrir os segredos meus e seus, a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa percepção visual de Deus. É tirar a nossa visão espiritual, para que eu e você não consigamos mais olhar para a Bíblia, não olhar mais para a palavra, não olhar para as pessoas que um dia caminharam com a gente, e eram pessoas que realmente nos ajudavam, que estavam ali comigo e com você. Olhar para Deus como um Deus de suporte, um Deus de base, um Deus que realmente nos permite continuar, a não olhar mais para Ele desse jeito. Por isso que a primeira coisa que nós olhamos aqui é que lhe vazaram os olhos, para que ele não tivesse visão. Quem sabe você não mais enxerga quem é Deus, a soberania dele na sua vida. Mas eu falo para você, Deus pode restaurar a sua visão espiritual hoje. Deus pode trazer a essência, todos aqueles sonhos que quem sabe um dia morreram, que você não consegue ver mais. Simplesmente restaurando uma aliança. Simplesmente trazendo a essência, aquilo que foi perdido, que é a fidelidade ao Senhor. E a fidelidade, ela envolve todas as áreas da nossa vida.
E hoje é uma noite de oportunidade. E você vai ver ao final, ao longo da história de Sansão, que eles raspam a cabeça dele, colocam ele com uma vergonha. Quantos e quantos cristãos hoje proclamaram o nome de Deus, falaram do Evangelho, né, falam que são crentes, e pecam à torta e direita, envergonham o nome do Senhor. E começam a ser envergonhados. Aonde passam? E foi o que aconteceu com Sansão. Só que o que eles não perceberam, os filisteus não perceberam, que eles cortaram o cabelo dele. Mas ao longo dos dias, o cabelo continuou a crescer. Começou a crescer de novo. Ao ponto de ele se ligar disso. E quando ele percebe, ele fala assim, não, Deus me chamou com um objetivo, Deus me chamou com um propósito. Então hoje eu vou fazer a execução daquilo que Deus me chamou para fazer. E aí estão fazendo uma festa e chamam o Sansão para entrar naquela festa, para ele alegrar aquelas pessoas, né, humilharem ele ainda mais. E ele fala assim, eu só tenho um pedido para fazer. Eu quero colocar as mãos nas 2 colunas, como se fossem essas colunas assim. Eu quero sentir as colunas desse templo. E quando ele coloca as mãos naquelas, ele faz uma oração a Deus. E eu creio que hoje você vai fazer uma oração que vai transformar a tua história. Porque você vai fazer essa oração, não precisa eu fazer por você. Porque é uma coisa que tem que ser pessoal, é uma coisa nossa, é uma coisa íntima entre nós e Deus. E ele fala, Deus, me permita executar juízo aquilo que você me mandou fazer. E ele empurra as 2 colunas e acaba com os filisteus que estavam ali dentro. Ali estavam os principais dos filisteus ali dentro, os mais importantes. E aquelas pessoas morrem naquela hora. E a Bíblia diz assim que Sansão fez mais na sua morte do que em toda a sua vida. Sabe o que é isso? É eu olhar para essa morte e entender uma morte espiritual nos dias de hoje. É Deus falando assim, olha, se eu e você tomarmos uma posição diante do Senhor, Ele pode fazer mais daqui para frente do que Ele fez, do que você fez anteriormente. Quem sabe você acha que tudo aquilo que você fez daqui para trás é algo extraordinário. Mas você ainda não sabe o que Deus pode fazer em você e através de você, se eu e você assumir. Queria pedir para você ficar de pé se você puder, para nós orarmos a Deus. O último texto que eu quero ler com você, ele fala sobre que a aliança significa que nós podemos contar com Deus em todo momento. Nós podemos contar com Deus a todo tempo. Eu posso falhar com você como pessoa, eu posso deixar a desejar com você. Posso, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou limitado. Mas Deus não falha, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. A prova é que Ele envia Jesus. E aí em Deuteronômio no capítulo 4, no verso 30 diz assim, quando estiverdes em angústia e todas essas coisas sobrevierem, nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, Ele lhe atenderá a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Sabe, querido, às vezes pode ser que eu e você tenhamos esquecido de uma aliança, mas Deus fez uma aliança lá atrás, e Ele não esqueceu dessa aliança. E esse é o motivo de eu e você estarmos aqui hoje. Nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas Ele nos deixa uma oportunidade nessa noite, do mesmo jeito que Sansão percebeu aquele dia. Da mesma forma como ele percebeu, quem sabe num estalar de dedos, num momento, num lapso, num pensamento, ele entendeu e percebeu, poxa vida, joguei minha vida fora, fiz tudo o que não devia fazer, cumpri algumas coisas que Deus queria que eu fizesse, mas olha como eu estou acabando, olha como eu estou aqui sendo humilhado, sendo exposto, alguém que era para quem sabe um dia, né, ter dado o nome de Deus a uma glória excelente, ter dado orgulho para o meu Senhor. Mas eu vou mudar isso hoje, eu vou transformar essa situação hoje, se Deus me der condições eu vou mudar. Sabe, é isso que Deus está dando para mim e para você hoje, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de refazer uma aliança, uma oportunidade de viver uma vida extraordinária. E quando eu estou falando extraordinária, às vezes já passa na nossa cabeça, vai rico então, não. Não estou dizendo que não vai também, pode ser, sei lá, não sei o que Deus tem para você. Mas a maior felicidade não está pautada em coisas. A felicidade genuína não está pautada em dinheiro. A felicidade genuína não está pautada num carro, não está pautada numa casa.
Porque na psicologia diz que a felicidade tem um fim em si mesmo. A partir do momento que você alcança aquilo que você quer, acabou. Já não tem sentido mais, você vai tentar buscar outra coisa para basear a tua felicidade. Porque aquilo aí você já alcançou, então já foi. Agora, quando a nossa felicidade estiver colocada inteiramente em Cristo, não tem como essa felicidade acabar. Porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da felicidade. Então você pode ficar sem casa, sem dinheiro, sem carro, sem saúde, você pode ficar sem nada. Do mesmo jeito que Jó ficou. Porque nada vai te abalar, nada vai te parar, porque você não está dependendo dessas coisas, você depende de Deus, você depende de Jesus. E aí, por saber que eu e você não estamos pautados em coisas, ele fala assim, pode dar tudo que ele precisa, tudo que ela precisa, porque mesmo tendo ou não tendo, não muda para ela, porque ela olha para mim. Essa é uma aliança que eu e você temos que fazer com o Senhor. É a aliança que Deus espera entre eu e Ele, entre você e Deus. Aonde nós olhamos para Ele, nós ficamos preocupados realmente em ter uma aliança com Ele. E lembre-se que a aliança ela é só a parte de fora de um compromisso. Ela é só a parte de fora, a essência é o quê? A fidelidade ao Senhor. Se quem sabe em algum momento da tua história você quebrou essa aliança, hoje é uma noite de recuperar, hoje é uma noite de restabelecer, hoje é uma noite de fazer novas todas as coisas. Porque é uma noite que Deus nos dá a oportunidade para isso acontecer. Nós fomos alcançados pelo favor do Senhor. Nós fomos alcançados pelo favor de Deus, por meio de Jesus na cruz. Então, se você quer a oportunidade de hoje de falar, Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero refazer, eu quero reestabelecer essa aliança. Vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos agora, porque eu não quero que ninguém fique preocupado com quem vai vir ou vai deixar de vir. Eu quero que você fique preocupado com você e Deus agora. Até porque não vai fazer diferença nenhuma você saber quem veio e quem não veio. É uma noite de eu e você falarmos, Senhor, preciso de algo, preciso ser transformado, preciso ser moldado, preciso ser melhorado, preciso ser melhor do que eu era ontem, eu preciso, Deus, eu preciso ser quem você me chamou para ser. Sabe, nós temos que parar de viver a vida dos outros e viver a nossa vida com Deus. Eu quero deixar algo bem claro, que eu não estou te chamando para servir a igreja, eu estou te chamando para servir a Jesus. A igreja não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi Jesus. Então eu quero te dar a oportunidade nessa noite, e que você possa interceder pelas pessoas que estão aqui. Você que está aí, você está bem, a tua aliança está bem feita, a tua aliança está tranquila, você está cuidando dela. Ora pelas pessoas que estão aqui. Ora pelas pessoas que estão em casa, que nessa noite têm se posicionado. Ora pelas pessoas que estão lá e que você não está vendo, mas você sabe que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando, que Deus está nessa noite por meio do seu Espírito tocando os corações.